Dicas que eu dou para vocês para superar essas barreiras da comunicação e melhorar a comunicação de vocês. A primeira, escute ativamente. Então, quando você vai falar, presta atenção no que a pessoa está falando, faça contato visual para demonstrar para a pessoa que você está realmente olhando, porque às vezes a pessoa está aqui, ó, na tua frente, né? E você começa a olhar para o lado, começa a olhar para cima, a pessoa vai pensar que tu não está prestando atenção no que ela está querendo dizer. Então, mostre que você está interessado. Uma das maneiras de tu realizar uma escutativa. A outra, evite interromper e espere até que a pessoa termine de falar antes de responder. Isso é valioso, galera. Por quê? Por causa que a pessoa está transmitindo uma mensagem. O discurso dela está tendo um início, meio, fim, está tendo a lógica. Aí você vai lá e interrompe ela no meio da linha de raciocínio, vai atrapalhar a comunicação de ambos. Por causa que ela não termina o que ela quer falar e tu já começa ali atropelando. Então, as duas falas vão se interromper. Claro, em alguns momentos, tem momentos que dá para fazer interrupções, né? Mas são momentos assim cruciais. Tem uns determinados momentos, mas na maioria das vezes, evite interromper. Espere a pessoa falar, entenda tudo que ela quer falar, aí responda a ela. A outra, aperfeiçoe a sua fala. Fale de forma clara em um ritmo adequado. Então, não falar nem muito rápido, nem muito devagar, falar de maneira ritmada, falar de maneira tranquila. Evite o uso excessivo de jargões ou palavras complicadas, a menos que o público esteja familiarizado com ela. Se você vai falar com alguém do seu trabalho, tu usa um tipo de linguagem, né, uma formal. Aí tu pensa num narrador de basquete. Ele vai usar gírias do basquete. Aí você pensa num grupo de amigos. Eles vão usar várias gírias da realidade deles. Então, também pense no tipo, esse é o momento que eu posso usar mais jargões, uma linguagem mais informal. Não, esse é o momento que eu tenho que ser mais formal, falar menos gírias. E use pausas estratégicas para enfatizar pontos importantes e permitir que as informações sejam digeridas. Então, o importante aqui é você entender as partes do seu discurso, por causa que o seu discurso vai ter várias partes, né, seguindo a sua linha de raciocínio. Quando você está falando, fazendo essa linha de raciocínio, você vai saber a hora de parar para a pessoa digerir aquela informação e depois continuar falando, entendeu? Terceira dica, seja claro e conciso. Então, evite discursos longos e confusos. Use linguagem simples e direta. Organize suas ideias de forma lógica para que a sua mensagem seja fácil de entender. Basicamente aquilo que eu já falei anteriormente na barreira de excesso de informações. Então, basicamente, não use tipo palavras muito exorbitantes de difícil ou palavras que são mais diferentes. Se você está numa realidade, dois advogados conversando, eles vão usar palavras, eles vão usar expressões no meio deles. Então, no dia a dia, seja mais claro e mais conciso, ok? Você é psicólogo, está conversando com outro psicólogo, aí tudo bem. Se tu falar alguma expressão do seu contexto de serviço, outra pessoa vai entender. Então, uma dica muito importante também é entender o seu público. Eu não lembro se essa dica está aqui. Se não tiver, depois eu falo mais sobre ela. Outra, para manter uma comunicação efetiva, tá? Porque uma comunicação aqui, aquilo que a gente tinha falado antes, é uma troca de ideias. Uma pessoa dá uma ideia, outra dá uma opinião, aí outra pessoa fala um pensamento dela e vocês constroem um entendimento. É uma conversa. Uma comunicação é uma conversa. Então, em vez de fazer perguntas, quando você vai fazer uma pergunta para alguém, tipo, o que você acha disso? Ou você concorda com isso? Façam perguntas assim, não perguntas tipo, que sejam respostas só de sim ou não. Então pense em respostas, em perguntas que vão gerar uma resposta aberta. Pense em perguntas em que a pessoa vai conseguir dialogar com você, para você construir o seu entendimento. Então, façam perguntas abertas é a minha quarta dica. Quinta dica, pratique a comunicação escrita. Porque lembra que eu falei que a comunicação não é apenas a conversa? A linguagem, o idioma, é o que a gente mais usa. Mas, atualmente, a gente também usa muita mensagem. A gente usa muito texto. Então, praticar a comunicação escrita é muito importante. Ao enviar e-mails ou mensagens de textos, revise e verifique a clareza da mensagem que você mandou. Então, verifica lá. Eu me fiz ser entendido? Eu consegui expressar? Eu uso isso várias vezes. Quando eu vou escrever um texto, eu olho tudo. Eu reviso o texto por inteiro. No WhatsApp, que seja,
no e-mail, uma essay. E várias vezes eu faço alterações, porque eu vejo, não, isso aqui dá para melhorar, essa palavra dá para trocar, aqui cabe uma vírgula. Então, eu sempre reviso quando eu vou enviar uma mensagem escrita. E evite de usar abreviações, gírias em contextos formais. A mesma dica de antes, né? Evitar usar jargões na comunicação falada. Em momentos formais, evite usar, tipo, e aí, como é que você tá? É melhor mandar, olá, espero que você se encontre bem, num contexto do e-mail. A quinta dica é pratica a comunicação escrita. A sexta é use histórias e exemplos. Então, aqui é quando você está querendo dar uma ideia. Você quer, por exemplo, vamos falar de intercâmbio, né? Que está todo mundo aqui querendo estudar no exterior, ir para fora, fazer um work and travel, enfim, sair do Brasil. Muitas vezes nas minhas aulas eu quero falar sobre uma essay. Várias vezes eu vou falar, a carta de recomendação é assim. E eu trago um exemplo. Então eu falo, o meu professor, quando vai fazer a minha carta de recomendação, fez dessa forma. Ou, aquela vez que eu estava aplicando, né, vocês vão ter que ver o histórico escolar, eu fiz dessa forma. Ou eu trago, meu colega, aquela vez que aplicou para uma boarding school, aplicou através disso. Então, nas minhas aulas, né, eu busco trazer histórias e exemplos. Então, nas suas falas, quando você vai transmitir uma ideia assim, tipo falar de alguma coisa do seu trabalho, do seu dia a dia, da sua escola, traga um exemplo para passar uma informação mais concreta, mais concisa, uma mensagem mais completa. Trazer histórias e exemplos ajuda a sua mensagem a ficar mais completa. Eu falo por experiência própria. Receba feedbacks, a mesma coisa que eu falei lá, né? Uma barreira da comunicação que é a falta de feedback. Então, para superar ela, você pode fazer o quê? Peça feedback de colegas, amigos ou mentores sobre a sua comunicação. Esteja aberto a críticas construtivas e use-as para aprimorar a sua habilidade. Muitas vezes a gente tem que estar aberto a críticas, a gente tem que estar aberto a novas coisas, né? Porque quando a gente vai pedir um feedback, pode acontecer da pessoa falar o que a gente não quer ouvir. E nesses momentos, a gente tem que ter sabedoria, tem que ter entendimento de falar, não, se a pessoa está me vendo de fora, nesse contexto faz sentido o que ela falou. Então, eu vou colocar em prática esse feedback que ela me deu. E a oitava e última dica é: pratique. A prática é fundamental para melhorar qualquer habilidade de comunicação. Então, participe de grupos de discussões, faça apresentações, envolva-se em conversas significativas sempre que possível. A melhor maneira de você melhorar a sua comunicação é praticando. Eu falo todo dia. Em reunião, em áudio que eu tenho que mandar para dar uma opinião, eu tenho que me comunicar todo dia. Eu percebo que conforme o tempo passa, melhor eu consigo me expressar, melhor eu consigo falar as minhas ideias, a minha oratória fica melhor. Por quê? Por causa que eu estou sempre ali falando, praticando. Então, sempre continue praticando, sempre busque treinar a comunicação, tanto por texto quanto por voz, linguagem falada, que você vai ver muitos avanços, ok? Lembra que tinha uma barreira, que é a barreira do idioma. Trata tanto de diferentes idiomas, por exemplo, a gente que é brasileiro e alguém que mora na Finlândia e fala finlandês. Barreira da linguagem, né? E também tem a do sotaque. Todo dia, ou quase todo dia, tem English Call. E uma forma de você praticar o seu inglês para você ter uma boa comunicação num outro idioma é participar dessas English Calls. Então já fica aqui uma dica, um disclaimer aqui para quem tiver interesse. Lá no Discord tem calls todo dia, direto, sim, de inglês. Estão sempre cheios.